Vamos então dar início às nossas apresentações e o primeiro convidado é o Dr. Adeneide Freitas Bueno, pesquisador em entomologia lá da Embrapa, que traz a palestra O uso de parasitoides de ovos no MIP, o manejo integrado de pragas na soja. Doutora Adenei, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. É um grande prazer para mim estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre as pesquisas que a gente desenvolve aqui na Embrapa Soja de Londrina. Eu agradeço muito o convite vou fazer uma breve explanação aqui, principalmente sobre o tricograma Preciosum para manejo de lagartas na cultura de soja, o Telenomus podise para manejo de percevejo, que são já dois produtos comerciais que o produtor pode adquirir e utilizar na sua lavoura de soja. E vou comentar brevemente sobre o Telenomus remus também, só como talvez um potencial agente de controle biológico aí, que no futuro, bem breve, está sendo lançado no mercado. É muito claro para nós ver a importância do controle biológico e para a cultura e muito claro a importância dessa estratégia de manejo de pragas dentro do que a gente chama manejo integrado de pragas da soja. Um não consegue sobreviver, não tem sucesso sem o outro, né? Se a gente pega um slide clássico que exemplifica o que é a manejo integrado de pragas, a gente pode ver que temos o controle biológico natural como um dos alicerces do manejo de pragas, junto com mortalidades abióticas também, no clima, por exemplo. E o foco da nossa apresentação hoje aqui vai ser o controle biológico aplicado ou aumentativo, tá? Como uma estratégia de manejo junto com inseticidas, com outras estratégias existentes que o produtor pode estar usando para manejar a sua lavoura de soja. O primeiro macrobiológico, no caso do parasitoide de ovos, registrados no Brasil aqui para a cultura da soja, foi o tricograma. A especificação de referência foi publicada em julho de 2013, né, registrado aí para a cultura da soja, com dois alvos biológicos bastante definidos, que é a anticarsa, a lagarta da soja, e a hoje Chrysodeites includens, lagarta falsa medideira. Se todos lembram, foi bem na época que a Helicover parmígera apareceu em alta quantidade na safra, principalmente na Bahia, e o tricograma ele veio aí como uma opção de manejo de lepidópteros na cultura da soja, principalmente em situações onde os resultados com inseticidas não estavam sendo satisfatórios naquele surto que ocorreu em todo o país nessa safra. Tá? E aqui a gente tem as recomendações que estão na especificação de referência publicado, que é as informações que compõem a bula, né, dos produtos biológicos hoje sendo comercializados. A grande vantagem do tricograma no manejo de lagartas, quando comparados aos inseticidas químicos, principalmente, principalmente para aquelas lagartas, ele pode ser usado desde o começo da lavoura, é claro, mas no momento do reprodutivo da lavoura de soja, quando a gente fala que a lavoura está fechada, ou seja, um desenvolvimento completo da planta, o controle clínico nessa situação, principalmente, encontra uma grande dificuldade de atingir lagartas que muitas vezes acabam ficando protegidas pelas folhas da soja, que a gente chama ali popularmente no campo como efeito guarda-chuva, tá? E principalmente no reprodutivo da soja, a falsa medideira, o complexo Spodoptera, a própria Helicover parmígera, tá? Mais recentemente, a gente teve aí a Ractúsia ocorrendo em culturas de soja BT, a própria broca das axilas, são lepidópteros que podem ser bem controladas pelo tricograma. E a vantagem do tricograma é que, ao liberar um inseto adulto ali no campo, ele vai forragear a lavoura e procurar ovos dos lepidópteros, mesmo aqueles ovos que
estão escondidos longe do alcance dos inseticidas químicos, né? Então, essa é a grande vantagem do uso do tricograma. Potencial de controle, se a gente fala potencial de controle do tricograma, a gente pode ver aqui nos trabalhos científicos que uma única vespinha é a fêmea de tricograma, que mede ali 0,3 milímetros, menos que meio milímetro, né? É capaz de, em 4, no máximo 5 dias de idade ali do adulto do campo, parasitar 45, 50 ovos. Então, uma única microvespa, que você quase não consegue enxergar, significa 50, 40, 50 lagartas a menos que você precisa se preocupar no campo. Então, um potencial fantástico, tá? Esse potencial, se a gente vê aqui, tanto para ovos de falsa medideira, quanto para ovos de anticárcia, em diferentes temperaturas, a gente tem esses resultados. O parasitismo dele se concentra nos primeiros dias, primeiro, segundo, até 4, 5 dias de idade no campo, o parasitoide vai ali alcançar já 80% da sua capacidade de parasitismo. Isso é muito bom, porque ele tem uma ação rápida, e se você precisar eventualmente fazer uma aplicação de um outro produto, com 4, 5 dias após a liberação dos adultos ali no campo, você já pode fazer uma aplicação, porque o tricograma já fez o trabalho dele no campo. Isso é fantástico, e, né, um potencial de parasitismo muito alto. A permanência dele no campo, né, a gente avaliou isso também, fazendo liberação diariamente, colocando ovos ali no campo, e depois retirando esses ovos depois de 24 horas. Então, a gente avaliou por quanto tempo esse parasitismo permanecia ali no campo. Esse trabalho foi feito quando eu ainda estava na Embrapa Arroz e Feijão ali. Até 4 dias depois de liberado, o tricograma ali tem atuação 70% ali com bom parasitismo. Existe ainda também alguns desafios, algumas coisas importantes de serem chamadas a atenção para que o sucesso do controle de lepidópteros com o uso de tricograma seja atingido. Bom, como eu acabei de falar, o parasitoide ele vive ali 4, 5 dias que ele tem, que ele vai estar ativo parasitando os ovos de lepidópteros que ele encontrar. Então, primeiro ponto, eu preciso fazer a liberação de tricograma quando eu tenho ovos, porque ele não é um agente controlador de lagartas, ele é um agente controlador de ovos que darão origem às lagartas. Então, esse ajuste, prestar atenção nisso é importante para você, produtor, que vai usar essa ferramenta de manejo. Além disso, quando a gente avaliou o parasitismo do ovo de anticárcia aqui, da lagarta da soja, pelo tricograma, a gente vê o quê? Que tem um alto parasitismo com ovos de 24 horas. Ovos de 2 dias de idade, o parasitismo já reduz bastante. Com ovos de 3 dias, já muito próximo da emergência ali das lagartas, já não tem mais parasitismo. Então, qual que é o grande desafio que a gente precisa? O time de liberação, o momento de liberação do tricograma no campo precisa ser muito preciso para que eu coincida 4, 5 dias de vida do adulto com um dia de vida do ovo. Fazendo isso, o sucesso é enorme, como a gente viu. Tá? Então, a logística de transporte, da biofábrica até o produtor, o processo de liberação, tudo isso não pode demorar e precisa ser feito de forma eficiente para que o tricograma, que é eficiente, possa expressar o seu potencial de parasitismo em campo. A liberação, o espaçamento de liberação poderia ser um outro desafio aqui. Como que eu libero isso daí? Hoje as liberações têm feito com pulpas muito próximas ali, do momento de emergência, que podem ser espalhadas em cápsulas ou mesmo pulverizadas de forma aleatória ali.
A capacidade de dispersão do tricograma ela não é grande. Em 24 horas, ele se dispersa ali em torno de 8 metros. Então, a quantidade de pontos que eu precisaria liberar isso, se eu fosse fazer uma liberação manual, seria muito grande, 117 pontos por hectare. Entretanto, hoje, com soluções como drones, que baratearam muito, eu consigo fazer a liberação disso com baixo custo nesses pontos, ou mesmo fazendo a liberação com essas culpas se espalhando muito bem na lavoura. Então, esse problema, esse grande desafio, com as tecnologias de liberação que a gente tem hoje, é um desafio bem que já foi bem superado e que é possível fazer com qualidade no campo, sem sombra de dúvidas. Uma outra coisa importante de entender, por exemplo, existem alguns lepidópteros, e mais importantes são as espodópteras, principalmente Spodoptera cusnioides, e a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho do milho, que na soja não era tão importante, porém, como a soja BP tem um bom manejo de lagartas, a Spodoptera não é controlada, essas lagartas, nos últimos anos, vem aparecendo, principalmente até frugiperda, que quase não aparecia na soja, vem aparecendo com muita intensidade. Tá? Essas lagartas, elas fazem as posturas como a gente vê aqui, massas de ovos muitas vezes sobrepostas. Tá? Em laboratório, lagartas bem nutridas, mariposas bem nutridas, a gente tem às vezes 4, 5 camadas de ovos. No campo, essas lagartas competem mais por alimento, as posturas podem não ser tão vigorosas como essas, mas se tem sim camadas sobrepostas. O tricograma, ele parasita muito bem ovos de Spodoptera, mas aqueles ovos que ele caminha, que ele tem contato. Tá? Então, o que acontece com a liberação de tricograma, especificamente para Spodoptera, é que isso, cosmioides e frugiperda, são que ovos que estão protegidos por camadas superiores podem não ser parasitadas. Tá? Uma solução para isso, uma coisa interessante para isso, seria, talvez, unir esforços com outro parasitoide, que é o Telenomus remus, que é um parasitoide que tem o comportamento de conseguir entrar nessa camada aqui de ovos, realmente mergulhar dentro da camada, né? Uma linguagem figurativa aí, e ter o parasitismo de 100% dos ovos. Só que o Telenomus é específico para Spodoptera, do gênero Spodoptera, e acaba sendo um processo de criação mais caro. Por isso que talvez no futuro a grande sacada seja a mistura desses parasitoides. E esse trabalho mostra isso, um trabalho bem inicial, feito em laboratório. Quando eu coloco, por exemplo, numa postura de 10 picogramas, houve parasitismo, é claro, mas ficou ali em torno dos seus 50% de ovos parasitados. Por quê? Porque os outros 50%, o picograma não teve acesso, ele ficou protegido pelos os ovos da camada superior. Isso ocorre na frugiperda, na fusvioides, faz essa postura sobre em camada. Spodoptera eridana, ela tem uma postura de ovos também, a postura dela é grande, porém ela é camada única. Então, daí não tem muito sentido o tricograma tem acesso a 100% dos ovos e, com isso, realiza um excelente parasitismo. Tá? Resultados de tricograma no campo, em 2013 e 2014, a Emater, hoje IDR, tá? Ela tem unidades de referência de MIP no Paraná, em várias áreas no Paraná inteiro, onde ela realiza o manejo de pragas e compara isso com o restante do estado sem manejo. Tá? E na safra 2013 e 2014, foi apenas uma safra, infelizmente, são trabalhos que talvez precisam ser feitos em maiores áreas, mas a Emater esse ano conseguiu uma parceria com as empresas produtoras de tricograma e eles fizeram liberações em algumas áreas. E como você pode ver aqui, né, a MIP com CB, aqui, seria MIP com tricograma, a gente tem um número
de aplicações daí né, de inseticidas reduzidos quando comparado, por exemplo, quanto foi a média do estado do Paraná na época, que chegou a 5 aplicações de inseticidas químicos. Tá? O MIP em si já ajuda bastante a reduzir esse uso abusivo de inseticidas. E o mais importante que a gente vê aqui, áreas com MIP e áreas onde teve BIP e o uso do tricograma, os custos do tricograma não aumentou o custo. Pelo contrário, ambas tecnologias aqui são complementares e reduziram muito o custo de produção. Aqui é custo transformado em valor de soja na época. Né? Então, usando o MIP, usando o tricograma ali dentro do MIP, foi possível ali gastar 2,5 sacas, em média, ali, por hectare a menos com o controle de pragas. E a produtividade, como a gente pode ver aqui na época, foi semelhante à média de todas as áreas, mostrando que, sim, o tricograma pode ser usado na cultura, em lavouras, na cultura da soja. O outro macrobiológico registrado é o Trissolcus basalis, ele foi registrado em 2015. Entretanto, ele é um parasitoide para Nesara, que é o percevejo verdicrante. Um percevejo que foi muito importante no passado, como a gente pode ver aqui, até 99, o Nesara, em 44% das áreas de soja do levantamento, eram a espécie principal. Nos levantamentos faunísticos mais recentes, o que acontece? A gente vê essa redução drástica de apenas em algumas áreas, o Nesara realmente 11% do total das áreas foi o percevejo mais abundante. Ele tem sido terceiro, quarto percevejo mais abundante na maioria das áreas. E, em contrapartida, o marrom hoje passa a ser o percevejo mais importante na cultura da soja. Com isso, o Trissolcus basalis ele é um produto registrado, comercializado, mas para Nesara. E Nesara deixou de ser importante na soja e vem a importância do uso do Telenomus podise, que é daí, como a gente pode ver aqui, o parasitismo por podise e euquiço zeros, tá? A gente tem aqui a porcentagem, chega a 80%, 90% dos ovos parasitados por Telenomus podise. O Trissolcus tinha essa eficiência, 97%, mas em ovos de Nesara, né, para ovos de podise, o parasitismo dele não era assim tão efetivo. E, por isso, Telenomus podise hoje passa a ser o parasitoide-chave para controle de manejo de percevejos na cultura da soja. Em 2019, é publicado, então, a especificação de referência, né, com as informações que acabam indo para a bula dos produtos. Tá? Existe até alguns equívocos nessa especificação de referência que precisam ser corrigidos. Né? Por exemplo, realizar a primeira liberação quando forem encontrados 2 percevejos por metro. Isso é um nível de ação, quando o percevejo precisa ser controlado. Porém, pensando no parasitoide de ovos, que não controla percevejos, sim os ovos que darão origem aos percevejos, esse nível seria tarde demais. Tá? Então, é por isso que é importante entender que parasitoides de ovos controlam ovos. Tá? O parasitismo do Telenomus podise é fantástico. Uma única espinha consegue parasitar aí mais de 100 ovos. Né? Então, é um potencial muito grande. Aquela questão do match, do momento de liberação com a idade do ovo, o podise até mostra uma flexibilidade bastante interessante em relação ao tricograma. O 80% de parasitismo, o parasitismo dele, ali você pode ver que vai estar ali em torno de, varia de temperatura, mas vai estar em torno de 2 semanas, tá? 15 dias, mais ou menos. E ele parasita ovos de 24 horas, de 48, de 72, de 96, e tem até parasitismo, né? Lógico, cai, mas tem parasitismo até em ovos
de 120 horas ali. Então, parasitismo é bastante interessante. O desafio, o time de liberação, continua sendo importante, mas é lógico, um pouquinho mais fácil fazer coincidir 15 dias de vida adulto dos parasitoides com ovos ali de até 4 dias de idade do eufistos, no caso, do hospedeiro. A criação do podízio também é muito... Antes eu precisava produzir soja para ter o percevejo. Ele é produzido ainda no ovo do percevejo, mas o ovo, para produzir percevejo hoje, eu tenho até dietas artificiais, então isso facilitou e barateou a produção massal de percevejo muito. Eu posso congelar esse ovo em nitrogênio líquido e usar ele por até um ano. Então, assim, isso ajuda bastante a gente ter uma produção de telenomes podízio com o menor custo possível para oferecer para vocês, produtores, utilizarem em campo. A dispersão aqui não é do podízio, é do remus, um outro parasitóide semelhante. A gente não conseguiu realizar a dispersão no campo do podízio, avaliar, na verdade, tá? Mas ele, se vocês se lembram da distância de um picograma, ele vai ser ali por um raio de 8 metros, né? O podízio vai ter um raio ali de 20 metros, mais de 2 vezes maior de dispersão do que o picograma, né? Isso vai dar ali 35 pontos por hectare, 32, tá na bula do produto, então muito interessante, mais fácil de fazer. Em 2017, 2018, a gente fez alguns experimentos em larga escala, em áreas grandes, fazendo liberações ali de podízio. Aqui eu peguei o 17, 18, só para vocês entenderem, mas enquanto parasitismo natural ali das áreas linha preta com MIP e linha cinza sem estar pontilhada com o uso do inseticida, o parasitismo ali ficava e no máximo 10, lógico, com aplicação de inseticida até menos que isso, próximo muitas vezes de zero. Nas áreas que eu fiz a liberação do podízio, eu consegui elevar esse parasitismo em ovos para até 70% dos ovos parasitados. Importante lembrar que esse manejo do percevejo vai ter um impacto sobre o efeito de paisagem. Tá? Se eu fizer liberações de podízio, isso vale para outros parasitoides de ovos também, em áreas muito pequenas, eu posso ter migração de adultos de percevejo, e daí, muitas vezes, adultos de percevejo, só pela migração. Então, áreas muito tardias, de colheita muito tardia, isso pode ser um problema. Pulpas soltas em cápsula, a gente fez as 2 liberações, tiveram o mesmo resultado, mas, então, o time de liberação é ainda, assim como para patricograma, importante prestar atenção, liberar os parasitoides quando eu tenho um hospedeiro no campo, que são os ovos da praga. Então, é importante esse momento correto de liberação. Teve uma orientada de mestrado minha que avaliou colocar essas pulpas ali no campo de forma solta, dentro de cápsula, pulpas que possam cair ali no ponteiro, na parte mediana da soja, outras que fiquem expostas ali no solo, na entrelinha e no bacheiro da planta. O que é importante na lavoura de soja, antes dela fechar a lavoura, tá? Quando eu coloco essas pulpas que vão cair nas entrelinhas e ter uma incidência do sol ali direto, elas tiveram uma mortalidade bem significativa, então reduziu muito a emergência comparada com a emergência das pulpas que ficaram protegidas do sol. Ainda bem que para Telenomus podízio a liberação vai ocorrer, na maioria, mais de 90% dos casos, com certeza, no reprodutivo. Provavelmente a maioria dessa soja vai estar fechada, isso não é um problema. Precisamos prestar mais atenção para a questão do tricograma, né? Muitas vezes vão ter as liberações ainda no vegetativo da soja, que com certeza isso pode ser impactante.
Teve uma aluna de doutorado que passou por aqui, que trabalhou com a temperatura de criação. E ela comparou aqui, tá, a criação feita em temperatura constante, tá, e temperatura flutuante. Na mesma constante térmica, a 25 graus na temperatura constante e 12 horas em 30, com 12 horas em 20, que vai dar a mesma média de 25. Tá? E o tempo de desenvolvimento foi mais curto, a longevidade das fêmeas maior, a capacidade de parasitismo maior, a fecundidade da fêmea maior, a taxa de emergência, a razão sexual não diferiu. Todas essas características positivas para a liberação do pictograma, quando esse parasitoide, que foi telenoma, desculpa, quando esse parasitoide é liberado de uma criação que teve temperaturas flutuantes. Então, talvez uma maneira de se produzir parasitoides mais vigorosos e mais tolerantes a uma situação climática que vai encontrar no campo. Às vezes a gente cria aqueles parasitoides em laboratório de maneira tão cuidadosa, tão perfeita para eles, e quando a gente libera no campo dos parasitoides, eles vão enfrentar temperaturas, condições muito mais desafiadoras, e com isso, com certeza, talvez seja melhor prepará-los antes, criando-os, multiplicando-os em temperaturas já que condicionam essa tolerância maior às condições de campo. O controle biológico, com certeza, é importante dentro do MIP, e ambos não conseguem sobreviver um sem o outro. E a importância do MIP aqui eu trago alguns números do Paraná, onde a gente tem essa parceria com a Emater e realiza áreas demonstrativas em todo o estado. Na safra, no primeiro ano aqui, 46 áreas, então não são experimentos, são áreas de produtores. Na última safra, que eu estou trazendo o resultado, já são 196 áreas. E a gente vê sempre, quando a gente usa o manejo de pragas, uma redução significativa do número de aplicações, né, chegando aí a 55%, próximo a 60% de redução do uso de inseticidas. Sem reduzir produtividade nenhuma. Se a gente pegar a produtividade aqui das áreas que foram feitas no MIP e da média do Paraná, aqui a gente vê produtividades muito semelhantes, porém gastando menos, para que a mesma coisa do aquele slide anterior, que o custo de produção foi transformado por peso de soja, por saca de soja no momento da safra, da colheita, a gente pode ver uma redução ali de até 3 sacas de gasto a menos, é como se fosse produzir 3 sacas a mais por hectare, porque é isso que vai para o bolso do produtor. Melhor ainda, quando a gente faz MIP, a gente aumenta muito o intervalo da primeira aplicação. No Paraná, em média, a primeira aplicação de inseticida na lavoura de soja tem sendo feita entre 30 e 40 dias, porque a maioria das aplicações estão indo em carona com o herbicida aplicado no pós-emergente. Mas, na verdade, o inseticida tem sido preciso mesmo, apenas ali com 60 a 70 dias. 30 dias a mais, em qualquer aplicação de inseticidas, é 30 dias a mais que você deixa o picograma que você liberou agindo, o telenômicos que você liberou agindo, além do natural, mesmo que você não tenha liberado, aquele de ocorrência natural agindo, em seu benefício sem gasto adicional nenhum. Então, isso mostra a importância do MIP. Agora, eu vou pedir ajuda dos universitários ali da produção para passar um vídeo onde a gente tem um depoimento do produtor falando do uso, na época, do tricograma e da felicidade dele com os resultados do tricograma e do manejo em si. Por favor, roda o vídeo para mim, fazendo favor. Graças a um monitoramento semanal da lavoura e da utilização do controle biológico aplicado, o produtor Jairo Aparecido de Oliveira, de Sabáudia, no Paraná, tem conseguido aplicar inseticida apenas no momento certo e reduzir o custo de produção.
Vai sair no áudio? Foi feita a avaliação segunda-feira, antes de ontem. Hoje está soltando, né, as vespinhas. Vamos fazer a avaliação na segunda ou na terça da semana que vem. Se controlar, vão segurar e não vão fazer nenhuma aplicação aqui. Essa é a intenção, não fazer nenhuma nessa área aqui. E com isso você vai economizar? Mas muito, né? Muito. A maioria dos vizinhos aqui já está na terceira, até na quarta aplicação aqui. Não tem nenhuma, né? Então a economia é muito grande. Valeu a pena. Dá quase para comprar um carro. As contas que a gente fez aí, dá para comprar um bom carro, novo, né? Voltou. Como vocês puderam ver no vídeo, pessoal, mais do que ambientalmente correto, mais do que todos os outros benefícios para a saúde, a qualidade do alimento, é muito difícil colocar o valor, que a gente sabe que isso tem um valor, mas é difícil colocar na ponta do lápis. A redução do gasto é clara, e o produtor fica muito satisfeito quando ele usa o parasitoide de ovos dentro do manejo integrado de pragas. Com a soja BT, a parasitoide de ovos tem um mercado, tem um potencial enorme, tá? Acredito que seja uma das grandes oportunidades, aí, principalmente, talvez, para a Prodis, mas para o programa também. Todos sabem que o refúgio ele tem a função vital para a manutenção da eficiência da tecnologia BT que está hoje aí no mercado. Só que eu preciso aplicar inseticida no refúgio, porque o refúgio tem que produzir insetos suscetíveis, mas ele tem que produzir soja da maneira tradicional, com o uso de inseticida. Se eu pensar para percevejos aqui, toda e qualquer aplicação de inseticida para percevejo, com certeza vai matar mariposas. Eu poderia usar Telenomos Prodis e, com isso, preservar muito a eficiência do refúgio para proteger essa tecnologia. Além disso, eu poderia usar o tricograma aí para estar manejando possíveis lagartas resistentes, Cactipúsia, a própria Coccidosema vaporema, que é a broca das epicilas, que tem ocorrido, inclusive, em soja BT. Né? O futuro do tricograma ele se espalha pela lavoura. Então, vantagens excelentes e um mercado fantástico. Com relação a outros desafios, como o parasitoide de ovos ele controla ovos, eu preciso, de alguma maneira, ter uma maneira de saber como fazer a avaliação desses ovos. Quando tem ovos no campo, realmente, para fazer a liberação do parasitoide. Armadilhas podem ser uma opção. Tá? Eu tenho que fazer a coleta do adultos e daí ter esse início e o time preciso, tá? Mas são coisas aí que precisam ser ainda talvez um pouco melhor estudadas. Finalizando minha apresentação, parasitoide de ovos é uma ferramenta ali com um potencial enorme, controla a praga antes de qualquer dano na lavoura, né? Isso é fantástico. Existe, sim, ainda alguns desafios ali, melhorar a amostragem, o processo de liberação, a produção ali, a velocidade entre a produção e a liberação e transporte. O produtor precisa ser bem treinado, é aí uma das grandes importâncias de eventos como esse que estamos tendo aqui, mas a gente pode falar com certeza que já é uma realidade no campo, um crescimento enorme para os próximos anos, porque o mercado consumidor está exigindo, tanto nacional quanto internacional, soja com menor uso de inseticidas químicos sintéticos. A questão da sustentabilidade tem pesado muito nas negociações comerciais. O sucesso do controle biológico aplicado, ele depende de seu uso dentro do MIP, né? Então, eu posso falar que o sucesso do controle biológico aplicado ou aumentativo depende do sucesso do MIP, assim como o sucesso do MIP depende do sucesso do controle biológico aplicado e preservação do controle biológico natural. Então, é uma ferramenta que está aí, sem volta, é um movimento da agricultura nacional sem volta, e eu posso até ser usado de adicionar aqui que o sucesso da agricultura brasileira hoje depende do sucesso do controle biológico, que é a ferramenta que garante maior sustentabilidade para a produção agrícola nacional. E aonde que eu busco mais informações sobre o assunto?
Em eventos científicos, por exemplo, a gente tem aqui o Congresso Brasileiro de Soja, que vai ocorrer em maio do ano que vem, mas já está ocorrendo, né, esse ano, eventos online ligados ao Congresso. O Congresso, na verdade, ele continua presencial, na semana presencial em maio, mas como o agro não para, a transferência do conhecimento não poderia parar, então a gente está levando já algumas mesas redondas online. Chamar atenção para 20 de outubro, tá? Nesse no Go Life, a gente tem um painel que vai falar sobre o Plano Nacional de Bioinsumos, as experiências e desafios, assunto extremamente ligado com o controle biológico que a gente está comentando aqui. No evento presencial, em maio, a gente tem 2 mesas redondas, 2 painéis, que vão falar sobre a produção e uso de insumos biológicos na soja, controle biológico de pragas, controle biológico de indústrias, o futuro aí da indústria do controle biológico vai estar sendo discutido. E no evento também a gente vai estar lançando um livro que a gente está finalizando, que é o uso de bioinsumos na cultura da soja, e daí eu tenho um capítulo nesse livro que vai falar especificamente de uso de parasitoide de ovos, mas tem também microbiológicos, bioinsumos de forma geral, tá? Então, convido a todos aí para acessar www.cibsoja.com.br e ver as novidades, fazer a sua inscrição, tá? Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Deixo aqui meu contato de telefone e e-mail, e no final das demais apresentações vai ser um grande prazer estar respondendo as dúvidas e conversando um pouco mais com vocês. Obrigado a todos, pessoal.